Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer hoje a leitura de um texto da Claudinha Vilas Boas, que ela lançou na última quinta-feira no blog dela. Ela que escreve para o blog Textos Soltos, www.textosoltos.com.br. Em breve, não sei não, viu? Ela não vai começar a ler os próprios textos. Aguardem. O título desse texto da Claudinha é Caixas. Vamos lá, meu povo. Criaram para nós um mundo de caixas. A caixa mãe se encontra na maioria das salas, quartos, cozinhas, restaurantes e onde quer que estejamos, nos depararemos com ela, cuspindo milhares de caixinhas para serem absorvidas e moldarem nossas vidas. Querem embalar nossa forma de falar, de agir e de pensar. Grande parte da população deste planeta, ao qual chamamos Terra, não consegue se desvencilhar da hipnose em massa e da programação diária que as mantém inertes e passivas. Os que perceberam a jogada e não aceitaram, desligaram o botão que as escravizava e as dopava. O choque de realidade inicial foi doloroso. Milhares de sentimentos tiveram que ser acolhidos e trabalhados. Culpa, medo, raiva, revolta e tantos outros. Descobriram o milagre da transmutação e todo esse pacote foi transformado em fé, confiança e luta. Muita luta para preservar sua essência humana, seus valores, sua liberdade. Entenderam que não estavam aqui para jogar o jogo, mas para mudá-lo. Compreenderam que as caixas servem para embalar e encaixar coisas, não pessoas. Esses desencaixados são testados e atacados diuturnamente e estão se tornando expert em driblar o jogo. Em alguns momentos recuam, mas jamais desistem. Toda essa experiência tem trazido um aprendizado, um crescimento tamanho que não existe mais nenhuma caixa em que possam caber. Estão continuamente rasgando cada caixa que os desconectou de seu próprio eu, através de toda sorte de distúrbios como ansiedade, insegurança, depressão, menos-valia e tantos outros. Se deparam agora com a necessidade de enfrentar o medo de sair de suas zonas de conforto e realizar a difícil tarefa de apenas ser. Ser verdadeiramente, pensar por sua própria cabeça, fazer suas próprias escolhas e assumir suas responsabilidades. O antigo jogo já não faz sentido, as regras estão obsoletas. E é chegado o momento de revelar as cartas escondidas, derrubar as peças, quebrar o tabuleiro e virar a mesa. Fim de jogo. Aqui começa a vida. Cláudia Vilas Boas. Os fora da caixinha, né? Esse é um dos rótulos, digamos assim, mais sutis que a gente carrega, né? Quando a gente não é louco, aquela coisa arada toda. Mas vamos lá. Essa caixa que ela relata aqui no início, né, obviamente, a TV, lamentavelmente, tem um poder sobre as pessoas que é uma coisa assim absurda. E é realmente um ponto de muita reflexão, porque você fica assombrado, às vezes, com o que a televisão é capaz de fazer sobre as pessoas. Nós já estivemos lá, né, também. Nós já estivemos dentro dessa caixa. E quando você sai e você começa a observar o que de fato é isso, começa a entender o mecanismo por trás dela e sobre ela, é uma coisa realmente impressionante. Mesmo para nós que já temos
né? Já estamos, vamos dizer assim, mais atentos, despertos ou despertando, ela ainda causa impacto. Desde que você permita. Nós pagamos um preço por sair disso. E eu acredito que uma vez que você saia disso, você não consegue mais. Não é nem consegue, você não tem como voltar mais. Quando você entende realmente o que isso significa, que é a mídia, qual é o papel da televisão, você, perdão a palavra, você toma nojo disso. E quando você consegue sair disso, é impressionante a qualidade de vida que você alcança. Sair da TV foi como despertar de fato de um sono muito profundo. E a realidade, num primeiro momento, nos trouxe um certo conflito, mas um conflito interno, porque nós vimos que muito do que a gente acreditava, se não praticamente tudo, era mentira, manipulação. Por isso que muita gente não consegue dar um passo em busca da verdade. Porque a verdade pede, antes de tudo, coragem. E vai pedir desconstrução também. E é aquilo, tem gente que prefere o morninho da mentira. Tá ruim, mas tá bom. Para esses que tiveram a coragem de sair, né? Apesar desse impacto inicial, foi exatamente isso que permitiu que cada um de nós pudesse se voltar para dentro, né? E esse se voltar para dentro, hoje faz toda a diferença. Porque a gente entende que por mais que lá fora esteja uma situação desafiadora, ela não é capaz de nos abalar. Não, deixa eu refazer o meu raciocínio. Por mais que lá fora esteja uma situação desafiadora, ela pode sim nos abalar, mas ela não nos derruba. Para aqueles que já entenderam a filosofia do bambu, sabem do que eu estou falando. A gente não pode ser como um muro. O muro, ele traz uma falsa sensação de segurança. Mas dependendo do vento, dependendo da tempestade, ela derruba o muro. E aí a pessoa se vê indefesa. O bambu não. O bambu, ele tem aquela aparente, né? Fragilidade, mas a fragilidade dele é justamente a flexibilidade que ele precisa para, nas tempestades, envergar, se for o caso, até o chão. Mas depois ele volta. Sem flexibilidade a gente não vai a lugar nenhum. E se a gente saiu dessa caixinha do capiroto, é porque a gente entendeu que não adiantava ficar escondido ou fechado dentro de um muro, o que não deixa de ser uma caixa, cercada, né, por muros, o que não deixa de ser uma caixa. A gente realmente precisou
de coragem para enfrentar esse mundão aí fora. Há momentos em que esse mundo se mostra temeroso, assustador, repleto de armadilhas, uma coisa horrorosa. Se eu colocar foco nisso, de fato ele será. Mas se o meu olhar para o mundo for exatamente o oposto, lembrem-se sempre que nós estamos co-criando a nossa realidade. Não importa o que o outro pensa, o que o outro cria, importa o que eu crio para mim, o que eu desejo para mim, o que eu emito para o mundo volta para mim. Muitos de nós hoje estamos atravessando um momento em que mais uma vez somos colocados à prova. E para tudo isso existe um propósito. Não há como não existir um propósito. Tudo que nós estamos vendo, sendo conduzido da forma que está sendo, tem um propósito. Tem uma lição que talvez ainda nós estejamos aprendendo. Se não tiver, não faz sentido nós estarmos aqui. Eu vejo algumas pessoas tão engajadas em dar suporte às outras, pessoas muito simples, pessoas que muitas vezes nem têm tanto conhecimento, mas que têm disponibilidade e que têm amor. E é por isso que eu digo de novo, mais uma vez, conhecimento é importante, mas não é tudo. Excesso de conhecimento é nocivo, porque eu acho que te coloca muito na terra, na matéria, quando você precisa encontrar o equilíbrio entre físico e espiritual. É sempre o caminho do meio, sempre será. Enquanto a gente viver, né, em terceira dimensão. Depois, mesmo na quinta, né, quinta também tem sua fisicalidade menos densa do que a nossa, mas ainda assim tem e ainda assim vai precisar viver em equilíbrio. As caixas, né, a televisão é uma dessas caixas, mas nós temos muitas outras que vão, né, nas quais nós acabamos entrando ao longo da vida, nos moldando, aquilo que eu falo, né? Às vezes a gente se retorce, se diminui tanto para caber, que é pior, na caixinha dos outros, para se enquadrar dentro de um padrão, para ser aceito dentro de uma sociedade, de um grupo, e para isso a gente se fere até o limite muitas vezes. E quando a gente entende que a gente não precisa se dobrar, se machucar, se ferir para caber em caixinha de nada e de ninguém, é libertador. Talvez o preço que se pague seja até um certo isolamento, é claro, porque você passa a ser o esquisito, o louco. Você passa a ser aquele que vive fora da realidade. Você começa a se sentir desconfortável porque você já não tem conversa, não tem papo com certas pessoas, já não tem assunto. Você começa a se sentir desconfortável e aí acaba acontecendo um certo afastamento até que natural e que faz parte. Mas perceber e entender que a gente não precisa de caixinha nenhuma é algo que leva muito tempo, eu diria que quase uma vida. Porque é um jogo tão bem
tramado, né, de que você precisa, você tem que se enquadrar, até que a gente desconstrua e saia disso, a gente leva muito tempo. E eu, sinceramente, acredito que para sair disso, antes de tudo, a gente precisa desligar esse botão de fato, da caixa maior que é a TV. Porque é ela que nos contamina com padrões de beleza, de comportamento, de cultura, que foram criados por institutos muito bem pagos para programar as mentes humanas. Com isso aqui ligado é muito difícil. Muito difícil. Porque o que eles mostram é exatamente aquilo que vai contra, inclusive, a nossa própria natureza. Para quem ainda assiste, se é que não percebeu isso ainda, está na hora de perceber. É impressionante como às vezes você faz um baita de um trabalho, né, para poder se estabilizar energeticamente. Com 1 minuto dessa porcaria ligada, a tua energia vai parar no pé. E ainda assim tem gente que insiste em buscar informações nisso. Mas nós que saímos desta caixa e a partir daí começamos a sair de tantas outras, muitas e muitas vezes somos questionados, como eu disse, somos colocados à prova e muitas vezes a gente entende que é preciso parar. Este parar não significa desistir. Significa entender a necessidade de repousar, respirar, dar-se um tempo. É isso que muitas vezes, é isso que muitas pessoas nesse momento precisam fazer. E ainda não entenderam. Nós viemos de uma sequência muito intensa de emoções. E eu acredito que ainda virão outras que vai exigir de nós. Tem um ditado que diz, antes de melhorar, vai piorar. E eu entendo que seja mais ou menos por aí. Não que eu queira co-criar isso, mas é o que a gente muitas vezes vê. Mas esse piorar e este melhorar vai depender muito de você, como você vai lidar com isso. O poder está em você. Entender isso vai fazer toda a diferença. Porque existem pessoas que, diante de uma mesma situação, agem de formas diferentes. Com tudo o que está acontecendo, eu vejo pessoas altamente confiantes de que o melhor está por vir e pessoas que estão desesperadas. Por quê? É a forma de cada uma entender e é também a forma de cada uma lidar com seu próprio poder pessoal. Nós não fomos treinados a isso, pelo contrário, nós sempre fomos conduzidos a jogar o nosso poder para fora, para o outro, para aquilo. Esse é um trabalho importante a se fazer, importantíssimo. A única caixinha para a qual nós devemos nos voltar é para a nossa. É para a caixinha da nossa alma. É só uma analogia porque a alma não precisa de caixa. A alma é livre. Mas já que é para falar em caixa, quando se reconecta consigo, se eu me reconecto comigo, vamos lá, quando eu me reconecto comigo, eu nunca mais volto a ser a mesma pessoa. É impossível, mesmo que eu quisesse. Eu não poderia. Porque eu acesso informações, eu acesso a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de ver a vida muda radicalmente.
E ao invés de enxergar a vida desse tamanico, né, nessa coisa diminuta, você expande de um jeito, você percebe que você está inserido numa coisa que é mega gigante. E esse mega gigante é impossível de ser entendido com uma consciência tão limitada como eu tenho neste momento, como fractal de alma. Eu não posso entender a vida como um todo, mas eu posso entendê-la na fração que me é permitida. E na fração que ela me é permitida, eu trabalho da melhor forma possível. Eu deposito o meu melhor. Seja você mesmo, faça o seu melhor. Eu confio nisso. E eu confio no plano. Eu acredito verdadeiramente na luz. Eu acredito verdadeiramente que nós estamos num processo de evolução e de ascensão muito acelerado. É tudo ao mesmo tempo. É muita coisa para lidar ao mesmo tempo. Não se fala aí da aceleração, né, do tempo linear. Isso é factível, né? E isso é visível até para quem não entende de questões espirituais, energéticas, nada disso. Não tem uma alma que não diga assim, nossa, como tá passando rápido, nossa, como o dia tá passando rápido, nossa, como as semanas estão passando rápido, nossa. É ou não é? E está. Isso significa que as soluções também virão rapidamente. Trabalhemos por elas internamente. Cuide de você. Cuide dos seus pensamentos. Cuide dos seus sentimentos. Cuide da sua vibração, porque é ela a anteninha que o universo capta, né? É através dela, da tua vibração, que o universo capta a frequência. Ele vai te direcionar de volta. Se for preciso parar, pare. Pare. Se for preciso se isolar, se isole. Às vezes um isolamento, tempinho isolado, ajuda bastante a centrar, a colocar as ideias no lugar. Existem tantas formas, como eu já disse, existe meditação, existe exercício de respiração, escalda-pés, existem banhos, existem mantras, né? Existem canais no próprio YouTube que trazem materiais bastante interessantes para a gente trabalhar. Ho'oponopono, Ho'oponopono, Reiki, técnicas. São infinitas as possibilidades, desde que a gente queira. O ponto central sempre vai estar no querer, gente. Nós, na escolha, né? Sempre vai estar na escolha. Nós escolhemos sair dessa caixa. E, consequentemente, sair de todas aquelas outras que ainda possamos estar inseridos. É trabalhoso, mas vale a pena. E por mais que o mundo possa nos apontar o contrário daquilo que nós sentimos, continue sentindo. Porque o sentir é o coração, e o coração é a bússola. Sem dispensar, obviamente, o racional, a lógica, o pensar, porque as coisas precisam de fato, né? Mas a bússola é o coração.
E muitos daqueles que hoje se encontram vamos dizer assim, numa condição, eu diria, de maior equilíbrio, estão seguindo o coração. Jesus já dizia: onde estiver o seu tesouro, aí estará seu coração. E serve essa frase, serve até o contrário, né? Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Onde a sua alma, o seu sentir estiver, siga, não importa o que o mundo lá fora mostre. O mundo não é capaz de te deter, porque você é uma alma livre. Nós estamos aqui numa condição humana, trabalhando, vivenciando, experienciando, aprendendo, reequilibrando situações que num outro tempo nós tenhamos desequilibrado, expurgando, curando, libertando, ressignificando. Nós estamos digamos assim, vou usar aqui uma analogia como escola, nós estamos numa recuperação. Né? Então a gente se dedica ao máximo para poder atravessar essa última prova. E a gente se mantém o mais conectado possível conosco, justamente para que a gente não caia na armadilha de entrar de novo. Aliás, não é nem entrar de novo, entrar em novas caixinhas, né? Porque elas estão aí por todos os lados. E muitas vezes estão camufladas em coisas que num primeiro momento a gente tem dificuldade de entender ou de identificar, na verdade. Siga sempre a tua intuição, o teu coração. É a única bússola que você deve seguir. Eu diria até para que vocês, nesse momento, trabalhem muito o chakra cardíaco. Muito. O chakra cardíaco planetário precisa. O nosso também. Nós vivemos aí momentos em que nós tivemos que lidar com emoções muito densas. Ainda estamos, né? Porque é muita gente que precisa de suporte, de orientação, de palavras. Só que quem está no trabalho de acolhimento acaba muitas vezes se sobrecarregando. Então é muito importante que todos nós façamos esse trabalho. Medite, visualize a chama verde da cura, que é justamente a cor do chakra cardíaco, né? No seu coração. Faça meditações. Mestre Hilarion, Mãe Maria, Arcanjo Rafael, que trabalham no quinto raio, né? Quinto raio, raio verde. Chame por eles. Peça ao seu eu superior para que te ajude, né, a trabalhar esses sentimentos que possam ainda estar te causando algum mal, alguma negatividade, alguma energia mais densa. Peça a chama violeta que transmute. Use os decretos do Eu Sou Deus em ação. Eu ordeno meu corpo, meu espírito estejam em perfeito equilíbrio, que os meus chakras estejam em alinhamento. Eu ordeno a dissipação de qualquer energia não qualificada no meu entorno. Eu ordeno, através do meu eu superior, uma vida plena. São
tantas coisas que a gente pode utilizar em nosso benefício. E esse é um momento, sinceramente, espetacular para a gente fazer isso. Tudo é possível, tudo, absolutamente tudo é possível aquele que crê. Usem as frases que o mestre deixou como um manual de vida. Use sem moderação, sem moderação. O pouco que nós acessamos dele através de frases como essas nos dão um direcionamento de como andar pela vida, percorrer a nossa jornada sem entrarmos em caixinhas. Sair delas é trabalhoso, mas estar nelas, por mais que possa parecer confortável enquanto se está, é muito doloroso. E a gente só percebe isso realmente depois que a gente sai. Porque é o que eu falei, quando a gente sai, né, um universo inteiro se expande diante dos nossos olhos. Mas é importante, mais uma vez, ressaltar que a gente só sai da caixinha quando a gente se conecta com a gente. Essa conexão, eu comigo, eu com o meu eu superior, ela te liberta de qualquer armadilha. Qualquer armadilha. Não há nada capaz de deter uma alma em conexão com ela mesma, com a sua verdade. Por isso que é tão importante a gente trabalhar esse aspecto. Por isso que tão sistematicamente eu bato nessa tecla. Você é a luz, você é o farol. Acenda a sua luz. Seja você. Eu sou a luz do mundo, você é a luz do mundo. Ele opera por nós, o mestre opera por nós. Deus habita em nós. Assimilar esse conhecimento faz toda a diferença na nossa vida. Muitas vezes, para sair dessas caixinhas, isso aqui eu não posso esquecer de falar, né? Nós atravessamos distúrbios, ansiedade, insegurança, depressão, baixíssima autoestima. Porque muitas vezes a gente precisa chegar lá embaixo para poder iniciar uma retomada, iniciar a subida. Talvez isso seja uma característica de uma vida em terceira dimensão. Porque esse caminho que nos leva para baixo, ele traz grande aprendizado. E que vai ser de grande valia quando a gente fizer a curva e começar a subir, onde nós teremos outros aprendizados. Aqui nós somos uma pessoa, aqui nós somos outra. Porque aqui nós lidamos, talvez, com o que nós tenhamos até de pior. Aqui nós somos obrigados a olhar para as nossas sombras, para as nossas dores, para os nossos medos. Quando a gente chega aqui, a gente esgotou isso. E quando a gente sobe, a gente usa tudo aquilo que estava aqui de uma forma mais consciente, para que a gente... Aliás, quando a gente chega aqui, que a gente tem consciência disso aqui, que nos fez descer, que a gente se entende como humano, como alma numa condição humana, com defeitos, com dores, com traumas, com medos, mas com qualidades, com habilidades, com capacidades. A gente usa tudo aquilo que nos fez cair para subir. E é aqui que a gente se descobre capaz.
É aqui que a gente descobre o que nós somos verdadeiramente. E é por isso que a gente sobe. Porque a gente sabe que nem isso aqui que nos trouxe lá embaixo é capaz de nos manter no chão. É aqui que o bambu enverga. É aqui que o bambu começa a subir e volta para o seu posto, para o seu equilíbrio. Os distúrbios que nós vivenciamos ao longo da vida, as depressões, as ansiedades, isso é da condição humana. E são lições que muito nos ensinam se nós não cairmos na vítima. Mas se a gente abraçar a vitiminha e ficar só na lamentação, fica complicado. É extrair disso, é fazer disso uma mola propulsora. Porque você é muito mais do que uma depressão. Você é muito mais do que uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Você é muito mais, inclusive, do que um pensamento suicida. Você é muito mais do que qualquer coisa que queira te derrotar. Estar aqui neste momento definitivamente não é para qualquer alma. Principalmente para quem está desperto. Não é. E vocês sabem disso. Portanto, crianças, força na peruca. Sejamos definitivamente como o bambu. Flexíveis. Porque a vida sempre pediu flexibilidade. E quem não for vai sofrer. Sejamos flexíveis. Na hora que o vento vier, a gente dá aquela envergada, vai até o chão. E no momento propício, a gente volta. E essas, balançadas do bambu vão nos fortalecendo. E a gente vai percebendo que a gente tem capacidades. Se ontem a gente lidava mal com certa situação, hoje a gente já lida com mais equilíbrio. E é assim que a gente vai se fortalecendo, é assim que a gente vai vencendo os nossos fantasmas, é assim que a gente vai superando os nossos bloqueios, integrando, curando, integrando as nossas sombras e evoluindo. O caminho de evolução é individual, a transição é planetária, a ascensão é 100% individual. O que nós podemos muitas vezes é auxiliar o outro através do nosso exemplo. Não adianta falar, faça isso, não fica assim, não. É o exemplo. Hoje eu entendo o que é o exemplo. O que eu falo, obviamente, o meu trabalho é falar. Mas acima de qualquer coisa, o que ajuda é o exemplo. O que inspira as pessoas a mudar ou as motiva é o exemplo. Uma vez fora da caixinha, que a gente tem essa consciência de que a gente não precisa dela para nada. Quando a gente realmente consegue sair dessas caixas, é de fato como se a vida começasse para valer. É o final de um ciclo, é um fim de jogo, como disse a Claudinha. Porque é a partir daí que a vida realmente começa, com um entendimento maior, com uma visão mais alargada e com um sentimento muito mais pleno, porque a gente entende a grandeza da vida. A gente entende a importância de estarmos aqui inseridos nesta grande jornada evolutiva que nós escolhemos vivenciar encarnadinhos neste planeta, neste abençoadíssimo país. Tá bom, minha gente? Fica esse texto da Claudinha só para nos lembrar da importância da nossa conexão conosco, independente das circunstâncias da vida. Minha querida Claudinha, um beijo para você. Muito obrigada por mais essa inspiração. Amo você, que Deus te abençoe. E a todos vocês que estão aqui, mais uma vez, minha gratidão. Uma linda semana abençoadíssima de belíssimas notícias e, acima de tudo, do entendimento
de que nós somos donos de nós mesmos, donos das nossas vidas, donos dos nossos destinos. Somos co-criadores da nossa realidade. Fiquem com Deus. Amanhã, provavelmente, texto do Vital, a titia volta para fazer a leitura. Acho que vocês nem repararam, né? Que eu praticamente me engasguei. Mas tudo bem. Amanhã é quarta-feira. Provavelmente, texto do Vital. Titia volta para fazer a leitura, tá bom, meus amores? Fiquem na santíssima paz de Deus. Um beijo para vocês. Até o próximo conteúdo, gente.